cada vídeo da nossa aula hoje se dedicará a um autor que foi importante para a compreensão desta área de conhecimento e de atuação, que é a psicologia institucional. Começaremos pelo José Blecher. Abrindo aqui a nossa apresentação. O José Blecher, que é esse aqui da foto, ele é um psiquiatra argentino, né, de um momento em que a Argentina buscava ultrapassar práticas focadas apenas nas individualidades, né? Foi um momento politicamente intenso para a Argentina e buscavam saídas que aliassem a psicologia e a política. A orientação do Blecher é a psicanálise, especialmente a obra de Melanie Klein. Então, muito da compreensão do Blecher das relações virá da compreensão kleiniana de como nós formamos as nossas subjetividades e como nós formamos nossas subjetividades nas relações, né? O ponto de partida foi: queremos uma atuação em psicologia que não fique circunscrita aos consultores. Queremos uma atuação em psicologia que não seja apenas a terapia, né? A terapia e os atendimentos em consultório já estavam consolidados como uma prática em psicologia, mas buscando ligar a psicologia com as questões sociais, a psicologia com as questões políticas, havia algo novo aí a ser construído, né? Como era algo novo a ser construído, intervir e investigar são movimentos que vêm ao mesmo tempo. Eu vou intervir e nisso que eu vou intervindo, eu vou também buscando conhecer o campo em que eu intervenho, conhecer as formas da intervenção. E nisso, eu não sou apenas quem pesquisa, eu sou parte do que pesquiso. Eu não estou separada, não estou distanciada do meu objeto de investigação. Eu sou parte dessa investigação. Então, ao intervir, ao atuar, eu também pesquiso, e ao pesquisar, eu também faço parte do que pesquiso. Foi Blecher quem propôs o termo que dá nome à nossa matéria. Foi ele quem propôs o termo psicologia institucional. Aqui é o trechinho do livro da Marlene Guirado, em que ela fala sobre ele. Blecher é um autor psicanalista que se distingue por pensar a intervenção do psicológico nas instituições numa perspectiva sempre política. Entende-se o político aqui como relações de poder que criam a vida dos grupos e das classes sociais. Blecher, então, tem uma forte influência da psicanálise, é a abordagem dele, né, a psicanálise inglesa, e também uma forte influência do marxismo. É leitor de Marx e busca trazer essa compreensão da luta de classes, da divisão da sociedade, da busca por transformação para a psicologia. Ele propõe o termo psicohigiene, pensando como as instituições de saúde mental, focadas individualmente, nas intervenções caso a caso, indivíduo a indivíduo, atendimento individual a atendimento individual, perdiam de vista a riqueza que é trabalhar não só individualmente, mas trabalhar as relações. Relações entre pacientes e profissionais, relações entre profissionais. E como que a gente trabalha essas relações? Principalmente com as atividades da vida diária, né? São pessoas que estão lá no espaço, são pessoas que frequentam aquele espaço de saúde mental. Então, como trabalhar as relações, como trabalhar as práticas cotidianas? Então, ele começa pensando em grupos,
e pensando nas atividades diárias. Percebe que é especialmente interessante trabalhar com situações críticas. O que são as situações críticas? Situações de mudança. Como mudanças geralmente geram ansiedade, trabalhar essas ansiedades nos grupos, nas atividades. Um exemplo é a mudança da infância para a puberdade, né? Quantos temas podem ser trabalhados com essa aproximação da adolescência? Outro exemplo é a mudança do ensino médio para a escolha de um curso da faculdade ou para outras formas de escolha profissional. Também é uma situação de crise, no sentido de que há mudança e com mudança se aproximando a ansiedade. O contexto que a gente vive hoje, da pandemia, quantas mudanças aconteceram e continuam acontecendo? Quantas ansiedades, quantas angústias? Então, ele vai propondo, a gente não precisa trabalhar só individualmente, é fértil, é frutífero trabalhar com as relações nos grupos, é fértil, é frutífero trabalhar com as atividades do dia a dia, e quando a gente pode aproveitar um período crítico em que as ansiedades estão intensificadas, as angústias estão intensificadas, é um momento em que é importante para as pessoas poderem falar, compartilhar, elaborar. É um momento importante para a intervenção em psicologia. A psicologia vai, então, acontecer a atuação profissional com a inserção na realidade social. Lembrando que, para isso, há um embasamento, há uma fundamentação teórica, que é a leitura psicanalítica das relações, aliada a esse olhar para a dimensão política, compreendendo política como relações de poder. Estes aqui são alguns livros do Bleher, né? A psicohigiene, como nós vimos, é esse cuidado com a saúde que se dá para o olhar das relações nos grupos, para o olhar das práticas cotidianas, para o olhar das mudanças. O termo psicologia institucional é proposto por ele. Esse segundo livro, né, a psicanálise e a dialética materialista, mostra essa aproximação que Bleher visa entre a base psicanalítica e a leitura marxista das relações. Simbiose e Ambiguidade é um livro muito interessante para conhecer a base psicanalítica de Bleher, porque ele vai mostrar que compreender as relações não é pensar em individualidades que vivem de forma distinta, que vivem de forma separada, e aí as pessoas vão lá e se relacionam, vão lá e convivem. Não! Primeiro nós existimos em relação. Primeiro nós existimos imersos nas relações primárias de cuidado, nos vínculos primários de quem nos cuida, de quem promove e propicia o nosso desenvolvimento. Então, perceber-se como individualidade, perceber-se como eu, é algo posterior às nossas relações. E a gente, apesar de racionalmente se ver de forma muito diferenciada das outras pessoas, existe inconscientemente o lado que nos acompanha. Se existe uma cisão, uma clivagem entre o nosso lado consciente, que conscientemente eu me vejo de forma diferenciada, como uma individualidade distinta, inconscientemente há ali a dimensão de que eu estou imersa nas relações significativas, há uma fusão, uma simbiose, uma indiferenciação nessas relações. E então, quando se formam as ligações, os vínculos nas instituições, há a dimensão consciente, que as pessoas são individualidades diferenciadas que racionalmente se percebem como tal, mas há também a dimensão simbiótica, em que ali são depositados conteúdos em que a diferenciação eu e o outro não é tão nítida assim, ao contrário, em que conteúdos meus são projetados no outro, conteúdos do outro são introjetados, há uma diluição das fronteiras
e um embaralhamento. Não é possível perceber ali o que é individualmente de um ou individualmente de outro. Partindo, então, dessa visão bastante kleiniana, né, da psicanálise kleiniana, das relações que sujeito e objeto não são assim tão separados. Ao contrário, para conhecer alguém é preciso estar atento dessas camadas e camadas inconscientes das relações de objeto. O quarto livro, Entrevistas e Grupos, né, é a busca por atuar para além do âmbito individual. Então, Bleger propõe atuação com grupos, pensando na transferência e na contratransferência. Quando eu, psicóloga, escuto alguém, além de escutar o que a pessoa me conta, além de escutar o que a pessoa me diz, eu me pergunto, em que lugar a pessoa me coloca? Em que posição ela me atribui? Né? Existe uma posição ali na dinâmica psíquica, existe um lugar imaginado, um lugar da fantasia. E é muito importante eu identificar, eu ter esse conceito de transferência para identificar como a escuta se dá, como a expressão da pessoa se dá. Assim como o conceito de contratransferência, em que eu estarei atenta às minhas emoções. Que emoções são despertadas ali? A minha sensibilidade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento em mim mesma, minha forma de ser, minha personalidade, são também meus instrumentos de trabalho. Assim como a transferência e a contratransferência são princípios básicos do trabalho clínico, nos atendimentos em consultório, serão princípios básicos também do trabalho em instituições, já que as relações elas vão ser olhadas desse ponto de vista. Eu, como profissional, eu não estou separada daquelas relações, eu estou imersa. Então, eu preciso compreender a mim mesma, a minha personalidade, a minha sensibilidade como instrumento de trabalho. Quem estiver curioso para conhecer mais, né, a psicanálise de Melanie Klein é a que contribui esse olhar atento, cuidadoso e sensível para quais são as posições que eu ocupo, que a pessoa que eu escuto me atribui, que ela se situa nas relações de objeto. Não há essa separação nítida, essa distinção demarcada, delimitadinha entre objeto e sujeito. É preciso perceber o quanto a troca, é preciso perceber o quanto é uma porosidade, uma permeabilidade no terreno da fantasia, dessas dimensões que não são explícitas e conscientes. Aqui a Marlene Guirado, ela fala sobre essa perspectiva do Bleger. Ora, se nossa condição humana supõe a fantasia, o desejo, as ansiedades, os mecanismos de defesa, o inconsciente, enfim, segundo o autor, é na intersubjetividade e do interior da intersubjetividade que se pesquisa e se atua em psicologia. Eu, como psicóloga, tenho uma subjetividade e eu escuto e atuo com pessoas também que experienciam a subjetividade. Ou seja, meu espaço de atuação, de intervenção, de investigação é intersubjetivo. Para que eu tenha a subjetividade como objeto de conhecimento e de trabalho, é preciso que eu me compreenda como subjetividade também. Então, o nosso espaço é o espaço intersubjetivo. Bleher enfatiza a importância do estudo da psicanálise para a compreensão da dinâmica inconsciente das relações grupais e institucionais, bem como para o entendimento dos conflitos, defesas e ansiedades nessas relações. Aí a gente vê como o fundamento psicanalítico é muito bem-vindo, né? Para que a gente possa dar atenção sensivelmente para os conflitos, para as defesas, para as ansiedades. Bleher, então, criador da psicologia institucional, defende que não é um trabalho em uma instituição, eu vou lá na instituição e trabalho. Não. Com a instituição em sua totalidade.
nos conjuntos das relações que lá se estabelecem. Vocês se lembram que a gente vai pensar a instituição não como lugar, não como estabelecimento, não como espaço físico, a estrutura material. A gente vai pensar a instituição como as relações, um conjunto de relações. E ele dá grande importância à autonomia. Não, eu não conseguiria trabalhar em uma instituição contratada pela organização. Eu não posso ser uma funcionária dentro da hierarquia, né? Para eu poder olhar para a instituição em sua totalidade, é preciso que eu esteja nesse papel de investigadora. Então, ele sugere que a posição propícia para a atuação em psicologia institucional é a posição profissional de assessoria, de consultoria. Ao invés de contratada por um determinado serviço, eu prestarei uma forma de assessorar. Eu serei consultora, né? Então, existe essa ideia de Blair, que é uma ideia interessante para a gente pensar em que, para atuar com psicologia institucional, eu não estarei dentro da hierarquia do serviço. Eu estarei lá como investigadora, como pesquisadora, em uma posição de assessoria e consultoria. São essas as ideias do Blair, né, que são bem interessantes. Claro que eu estou trazendo de uma forma bastante breve, né? A gente poderia se aprofundar bastante em cada um dos conceitos. Mas a ideia é que vocês possam ter esse panorama do percurso histórico e de figuras que foram importantes, de autores que foram importantes. E o Blair eu considero especial para a gente conhecer como são aliadas, né, a leitura psicanalítica das relações sociais e a atenção para as relações sociais como relações de poder.